Por que você não consegue confiar em Deus? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por que você não consegue confiar em Deus? Porque provavelmente o seu pai biológico foi um pai ausente, foi um pai que poderia estar ali presente fisicamente, mas emocionalmente ele não estava ali. Provavelmente seu pai não supriu as suas necessidades emocionais, suas necessidades, quem sabe, financeiras, quem sabe não estava ali para te dar um limite, uma orientação. Isso é caracterizado como uma ausência. Às vezes você teve o seu pai presente ali, mas emocionalmente ele estava ausente. Às vezes você passou uma escassez muito grande, passou momentos muito difíceis, ou às vezes seus pais se separaram, ou às vezes você nunca conheceu seu pai. E isso impacta diretamente na forma que você vê Deus Pai. Porque a figura de Deus, como ele se apresenta para nós, é como um pai. Jesus, ele faz a oração do que? A oração do Pai Nosso. E ali ele se mostra como um pai. Então, quando nós temos dificuldade na nossa paternidade biológica, nós não conseguimos ver Deus como pai e não conseguimos confiar em Deus. Confiar que ele está no controle, entregar o controle nas mãos dele. Porque você tem medo. Você tem medo que ele possa te abandonar, que ele possa deixar você passar vergonha, ou que ele te deixe na mão no momento mais difícil. Por quê? Tudo porque você está vendo o seu pai do céu, no caso Deus, com a ótica, com o óculos do seu pai terreno. Porque o nosso pai biológico era para nos preparar para a paternidade de Deus. Mas infelizmente, muitos pais erram nessa missão. Muitos por não saber o que fazer, né? Porque antigamente as coisas eram diferentes. Muitos sumiram. E isso atrapalha o seu relacionamento com Deus, atrapalha a forma que você vê Deus e atrapalha a sua confiança em Deus. Mas como que você vai resolver isso? Como que você vai fazer? Primeiro, você precisa perdoar o seu pai. E o perdão, ele não é opcional. O perdão é um mandamento. O Senhor nos ensina a perdoar. E o perdão pode ser que você precise praticar ele algumas vezes até que ele se torne algo leve na sua vida. Você vai dobrar o seu joelho no seu quarto e falar: Pai, você e Deus ali no seu momento, liberar perdão pelo seu pai, para aquilo que ele te fez, pela ausência, às vezes nunca ter conhecido ele. Porque isso pode, essa amargura, esse ressentimento, pode estar te impedindo de se relacionar profundamente com Deus. Você precisa se resolver com seu pai biológico. Não que você vá presencialmente, fisicamente, ali de frente a frente com ele, para falar esse perdão. Eu creio que Deus pode permitir esse momento, mas primeiramente esse perdão é interno, é dentro de você, para que você consiga se resolver na sua paternidade biológica, para você conseguir ver Deus como pai. Muitas vezes nós achamos que cremos em Deus, que confiamos em Deus, que vemos ele como um pai, só que no momento mais difícil você não confia. Você vê que você tem medo. Quando Deus fala confia, dá um passo, você não consegue confiar. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus não chama ninguém desocupado, todos os discípulos estavam fazendo alguma coisa. Deus sempre chama pessoas que estão em movimento. Deus não gosta de gente preguiçosa. Só que tem coisas que cabem somente a Deus, que é o impossível. O possível nós fazemos, mas tem impossíveis que cabem, que só Ele pode fazer. E essa confiança que Deus pode fazer, além de você, esse é o impossível. Ele faz. Ele é um Deus que abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que ninguém pode abrir. Esse é um Deus do impossível. Então, para você resolver sua paternidade, primeiro, perdoa seu pai. Perdoa, abre o seu coração para isso, porque isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua vida, vai tirar esse peso, esse ressentimento diante de você e a sua vida vai fluir. E depois, o que você precisa fazer? Ajustar a ótica. Entender que Deus é um pai perfeito. Como assim? Ele supre tudo. Ele nos dá limite. Deus afirma a nossa identidade de filhas. Deus é aquele que nos provê. Deus é aquele que nos supre emocionalmente. É aquele que nos dá destino. Deus é perfeito. E Ele é um pai.
Então, se você não consegue confiar em Deus, abre o teu coração, veja Ele de uma forma diferente. Ele não é o Pai biológico. Ele é um Pai eterno. Ele é um Pai perfeito. O Pai que você sempre quis ter. Mas para isso, você precisa se abrir para esse relacionamento. Você precisa aceitar a paternidade dele. E entender que você é filha. Você é filho, você é filha amada do Pai. E Ele está cuidando de você.